Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez para realizar esse trabalho junto à Sociedade Espírita Luz e Harmonia. Para iniciar o nosso encontro de hoje, vamos realizar nossa prece, como de costume. Aqueles que se sentirem à vontade, pode cerrar os olhos. Que nós possamos agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos, conectados. Que nós possamos agradecer a Deus pelas oportunidades que tem nos dado em nossas vidas, inclusive essas oportunidades em que nos encontramos para compartilhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, que nós possamos cada vez mais seguir perseverantes rumo ao objetivo que traçamos antes da nossa vinda a esse plano, que nós possamos prosseguir unidos por meio desse laço fraternal, por meio dessa identidade de objetivos que temos. Com essa prece, com um desejo sincero de a cada dia se tornar um instrumento mais útil na seara do Cristo, pedimos a boa inspiração, pedimos o auxílio dos irmãos que sempre nos auxiliam nessa caminhada, a todos nós, para que continuemos perseverantes, para que continuemos firmes na fé e caminhando, que isso é que importa. Com essa prece, damos por iniciada a doutrinária dessa noite. Muita paz a todos. O nosso tema de hoje é do capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa de meu Pai, e o item é o item 16, mundos regenerados. Então eu vou iniciar a leitura, tá bom? Quem quiser acompanhar pelo seu Evangelho, fique à vontade. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, item 16, mundos regenerados. Mundos regeneradores. Vamos lá. Entre estas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantos mundos há como o vosso, designados pelo Senhor para a expiação e a prova? Mas há também os mais infelizes e os melhores, como há os transitórios, que se pode chamar de regeneradores. Cada turbilhão temporário, correndo no espaço em torno de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desses mundos em que a alma nascente é colocada, enquanto ainda ignorante do bem e do mal. Ela pode caminhar até Deus, senhora de si, possuindo o seu livre-arbítrio. Já vos foi dito sobre as amplas faculdades de que a alma foi dotada para fazer o bem. Mas há as que sucumbem, e Deus, não as querendo aniquilar, permite-lhes ir para estes mundos em que, de encarnação em encarnação, se depuram, regeneram-se e retornam dignas da glória que lhes fora destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende lá encontra calma e descanso, terminando sua depuração. Sem dúvida, nesses mundos o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta vossas sensações e desejos, mas está liberta das paixões desordenadas das quais sois escravos. Lá não há mais o orgulho, que faz calar o coração, nem a inveja que o tortura, nem o ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam chegar a Ele seguindo as suas leis. Entretanto,
Ainda não existe lá a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carne e, por isso mesmo, sujeito às vicissitudes das quais só estão isentos os seres completamente perfeitos. Ainda há provas a sofrer, mas elas não têm as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são bem felizes e muitos entre vós ficariam satisfeitos em fixar-se neles, pois é a calma após a tempestade, a convalescença após uma cruel doença. Neles, o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê melhor do que vós o futuro. Compreende haver outras alegrias que o Senhor promete àqueles que se tornam dignos delas, quando a morte novamente ceifar seus corpos para dar-lhes a verdadeira vida. É então que, liberta, a alma planará sobre todos os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus, sob os aromas do amor e da caridade que se expandem de seu seio. Mas, nesses mundos, o homem ainda é falível, e o espírito do mal não perdeu completamente seu império. Não avançar é recuar. E se ele não está firme no caminho do bem, pode tornar a cair nos mundos de expiação, nos quais o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóbada azulada, à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, perguntai-vos quais levam a Deus, e rogai-lhe que um mundo regenerador vos abra o seio após a expiação da terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. Assim seja. Vou repetir para quem não acompanhou desde o início, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, item 16, mundos regeneradores. Salvo engano, a primeira vez que eu li mundos regenerados, né? Talvez seja a ansiedade, né? De dar um passo maior do que a perna. Então, por isso, inclusive, que eu repeti. Mundos regeneradores, beleza? Como os que já acompanham as doutrinárias da nossa casa sabem, há o tema, né? Que é sempre baseado em um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, mas há também um direcionamento a ser dado para a esse tema, né? E o direcionamento que nos foi dado hoje, a ser seguido, é uma pergunta: como me candidatar a ser um morador da terra regenerada? E é com base nessa pergunta que a gente vai conversar hoje, né? Como ainda estamos por meio das palestras virtuais, não pode ser um diálogo, né? Onde muitos poderiam opinar, palpitar, expor seu ponto de vista, mas com fé em Deus, no momento certo, estaremos todos reunidos presencialmente. Antes de iniciar a esmiuçar especificamente esse direcionamento da noite, é importante pontuar que, com base nessa afirmativa de Jesus, né, que há muitas moradas na casa do meu Pai, a doutrina espírita entende que há uma pluralidade de planetas habitados, não apenas a Terra, né? E essa pluralidade de planetas habitados, ou de mundos habitados, ou de moradas, né, da casa do Pai habitadas, elas se diferenciam pela sua destinação, digamos assim. E aí, pelo nosso texto de hoje, a gente pode perceber que a Terra, momentaneamente, é um planeta destinado a provas e expiações. E há outras moradas, como foi dito, que já são mundos regenerados, mundos felizes. E há também os planetas ou mundos regeneradores, né? E
é dentro do contexto que a gente vai dialogar hoje, certo? Então, como me candidatar a ser um morador da terra regenerada, né? E aí é importante também, além da pontuação anterior que já foi feita, fazer outra pontuação, né? Que acredito eu, que a terra regenerada, né? Ela não, ela não se fará como num passe de mágica, né? Como se Deus dissesse, olha, agora eu modifico a Terra. Ela deixa de ser um mundo de provas e expiações e passa a ser um planeta regenerado. Também não acredito que isso ocorrerá com datas específicas. A partir de tal data, a Terra passa a ser um planeta regenerado. Acredito sim que essa regeneração se dê na medida em que os espíritos que aqui se encontram encarnados, eles se proponham também a se regenerar, a se modificar. Quando a gente vai no dicionário buscar o significado da palavra regeneração, né, a gente encontra revivificação, refortalecimento. E, além desse significado, tem um outro sentido, recuperação moral ou espiritual. Então, partindo dessa significação, né, da palavra regeneração, a gente pode compreender que estamos falando sim de uma recuperação moral, né? Estamos falando sim de uma revivificação, né? Então, é imperioso, é necessário que nós, querendo ver a Terra regenerada, possamos também nos propor a regenerarmos, a nos modificar. Quando a gente, quando a gente busca no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, um norte, busca nos ensinamentos de Jesus um estudo, um aprofundamento, e nem precisa ser um aprofundamento tão, como é que eu posso dizer, tão rebuscado. Basta que a gente comece a ler e entender um pouquinho, né, que o que Jesus sempre nos propôs por meio do seu evangelho é justamente a modificação nossa interior. Todos os ensinamentos dele são voltados a essa modificação nossa. Certamente é essa modificação que trará a nossa regeneração, né? Então, quando a gente se pergunta qual o caminho dessa regeneração, o caminho dessa regeneração é justamente esse. É seguir esse norte, é observar que o Evangelho nos pede atitude, nos pede mudança, nos pede caminhar. Eu, na prece inicial, já falei sobre isso, né? Vamos caminhar, continuar caminhando, né? Na própria escolha do colégio apostólico, né, quando Jesus escolhe aqueles 12 apóstolos que caminharão mais próximo dele, ele não escolhe espíritos perfeitos, espíritos prontos para dar o ensinamento, para dar o exemplo. Ele escolhe espíritos que também vão passar por esse processo de regeneração. Né? Ele conhecia aqueles que ele estava escolhendo, ele sabia que eles necessitavam passar também por esse processo de regeneração. E quando ele faz essa escolha, acredito que ele queira nos mostrar que, olha, os meus chamados, eles não são aqueles que já estão prontos, aqueles que já se sentem prontos, aqueles que já se acham bons. Os meus chamados são justamente aqueles que estão cheios de defeitos ainda, como nós, mas que, conscientes de que estão cheios de defeitos, cheios de vicissitudes, cheios de vícios, eles querem caminhar rumo à virtude. Então, essa é a proposta de regeneração do Evangelho, né?
E quando a gente fala de herdar a terra, né? Como me candidatar a ser um morador da terra regenerada, obviamente a gente está não se trata de uma literalidade, mas de uma metáfora, digamos assim. Eu fui buscar nas bem-aventuranças, no sermão do monte, né, o sermão da montanha, o que Jesus falou sobre isso. Ele disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse trecho está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Mas também está no Evangelho de Lucas, está no Evangelho de Marcos. As bem-aventuranças a gente acha em qualquer evangelho, né? Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, se a gente de fato busca se candidatar a ocupar esse espaço regenerado, e a gente já expôs a necessidade de regeneração de nós próprios, já expusemos também o caminho da regeneração, que é o exemplo que Jesus nos deu de mudança, de modificação, por meio dos ensinamentos que ele trouxe, né? Agora a gente está falando especificamente sobre uma virtude em especial, digamos assim, que é a mansuetude ou mansidão, tendo em vista que Jesus disse expressamente: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Quando a gente vai no Novo Testamento, o Novo Testamento, que foi traduzido por Haroldo e editado pela FEB, ele diz que essa palavra utilizada nas bem-aventuranças, mansos, ela pode também ser traduzida por brando, pacífico, gentil, dócil ou resignado, né? E a partir das possibilidades de tradução dessa palavra, a gente começa a entender, pelo menos foi o entendimento que eu tive quando fui buscar essa fonte, o entendimento que eu tive é de que a mansidão, ela não se dá simplesmente da porta para dentro do nosso coração, mas também da porta para fora do nosso coração. Não é simplesmente um estado de ânimo interior, mas também é um estado que, de fato, construído no seu interior, ele acaba por se exteriorizar. Por que eu digo isso? Porque a acepção da palavra, na forma como foi utilizada, ela traz também consigo a possibilidade de ser utilizada como pacífico, gentil e dócil. Então, aquele que é pacífico, gentil e dócil, ele não consegue ser pacífico, gentil e dócil só da porta para dentro, mas ele é pacífico, gentil e dócil da porta para fora, com aqueles que caminham com ele. Então, não basta a gente acreditar que está em paz consigo mesmo, mas é importante que essa paz se exteriorize de modo a se comunicar com aqueles que estão caminhando conosco, né? Algumas vezes a gente pode até não estar sendo gentil, não estar sendo dócil, mas se acreditar em paz consigo mesmo. E de fato, essa não seria a verdadeira mansidão, a verdadeira mansuetude, né, conforme pregada por Jesus. Por quê? Porque se estamos de fato em paz conosco mesmo, se estamos de fato construindo em nós, ou já temos construído essa mansidão, essa brandura, isso se exteriorizará em gentileza, em doçura. Não é à toa que no nosso capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os brandos ou os mansos e pacíficos, tem um item que é afabilidade e doçura, não é? Porque são virtudes interligadas, ou uma decorre da outra, né? Então, caso a gente queira investigar em nós mesmos, se de alguma forma já possuímos essa mansidão, essa mansuetude, ou essa brandura,
que a gente não olhe só para dentro de nós, mas veja também a forma como a gente exterioriza os nossos pensamentos, como são as nossas atitudes, se de fato elas são revestidas de gentileza, de doçura ou de afabilidade, de doçura, né? Que se assim forem, de fato, já construímos em nós a mansuetude e a mansidão. Certamente não é o meu caso, que já quando me foi direcionado esse tema, foi uma das análises que eu mais busquei fazer, né? Enfim, Jesus, ele, em outra oportunidade, também a referência que eu trago do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 29, ele fala o seguinte aos apóstolos: aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. De fato, Jesus já tinha construído nele essa mansuetude, essa humildade de coração, né, como ele mesmo diz, né? E, além de ter construído nele, ele pede que os apóstolos aprendam com ele isso. Olha, aprendam comigo isso, porque eu já tenho essa virtude. E por que a importância de construirmos essa mansidão em nós, essa brandura em nós? Quando a gente vai no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Carl Bachuta, ele diz o seguinte: da mansidão vem a indulgência, a simpatia, a bondade e o cumprimento do amor ao próximo. Ou seja, da mansidão advém, ou seja, vem a indulgência, a simpatia, a bondade e o cumprimento do amor ao próximo. Ele diz mais: a mansidão é uma das formas de caridade que deve ser exercitada por todos que buscam ao Cristo. Desse ensinamento, né, que Caio Bachuta nos traz, dá para a gente perceber que a mansidão ela é o alicerce de várias outras virtudes, né? de, várias, de várias outras qualidades que são necessárias ao nosso espírito nesse processo de regeneração. Então, daí a importância da busca e da construção da mansidão. Né? E aí, como eu estava falando, a gente obviamente, né, tem que buscar investigar a si próprio. E quando a gente vai se investigar, a gente diz: olha, se os brandos e pacíficos vão herdar a terra, se eu não demonstro a construção dessa virtude em mim, se eu entendo que eu não possuo essa virtude em mim, como é que eu me enquadro dentro desse contexto? A gente já começa a arrumar nossa mala, né, para partir. Diz: olha, aí não é para mim não essa terra. Não tem jeito, eu não tenho como ser manso e pacífico, porque a gente começa a analisar as nossas atitudes. Olha, eu tenho dificuldade de aceitar opiniões divergentes sem rebater, sem revidar. Às vezes eu tenho dificuldade de tratamento em minha própria casa, com minha esposa, com meu filho, com meu pai, com a minha mãe. Às vezes, dentro do meu trabalho material, eu tenho dificuldade, meu trabalho profissional, eu tenho dificuldade de conviver com alguns companheiros, eu tenho dificuldade de exteriorizar e de vivenciar internamente essa mansidão, essa brandura, essa gentilidade, essa gentileza, essa doçura. Como então eu fico nessa situação? Arrumando a mala. É assim que a gente já, de imediato, a gente já pensa isso, né? Ou não sei se só foi eu que pensei. Mas quando a gente começa a refletir um pouco mais sobre isso, a gente descobre que a mansidão, a mansuetude, assim como todas as outras virtudes, ela não nasce conosco. Se já tivesse nascido conosco, é bem provável que não precisássemos mais estar aqui, né, reencarnados. Mas ela é construída. Isso eu estou falando da regra geral, viu, gente? Ela é construída, onde nós nos enquadramos, acredito eu, na regra geral. Então, a mansidão, a mansuetude, assim como as outras virtudes, ela é construída. Quando eu falava sobre a escolha do colégio apostólico por Jesus, ele escolheu, por exemplo, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E o próprio Jesus chamava Tiago e João de Boanerges,
que significa filhos do trovão. É bem provável que tenha um motivo para Jesus chamar eles dessa forma, né? De Boanerges, filhos do trovão. E esse motivo ele fica evidenciado em algumas passagens. Quando a gente vai em Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56, Jesus está indo com os apóstolos para Jerusalém e passa pela Samaria, né? Passando pela Samaria, não chega a entrar em nenhuma vila, né? Mas pede que um dos seus apóstolos vá até essa vila e busque por hospedagem para ele e os apóstolos. Os judeus ortodoxos e os samaritanos, eles não eram simpatizantes, muito pelo contrário. Eles faziam questão de viver em separação. Tanto que os samaritanos criaram um templo próprio, para não terem que ir a Jerusalém, né? Então, eles não tinham essa relação de amizade, de cordialidade, e não faziam questão de ter. Né? Para os judeus, essa questão do receber o viajante, de hospedar o viajante, era uma questão muito cara. Então, quando você buscava a hospedagem e não conseguia, era um ato descortês, né? E aí o preposto voltou e disse: Senhor, eles não quiseram hospedar a gente, né? Os samaritanos, percebendo que eram judeus que iam para Jerusalém, não quiseram hospedar Jesus e os apóstolos. E tendo o preposto levado essa notícia a Jesus e os apóstolos, Tiago e João perguntaram a Jesus: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que desça fogo sobre essa cidade, assim como Elias fez? Então, a gente está falando de apóstolos que caminhavam com Jesus, que foram escolhidos para caminhar com Jesus, e em momentos específicos não demonstraram essa virtude construída ainda. Não só eles, né? Pedro, por exemplo, quando Jesus se entrega à guarda do sumo sacerdote, Pedro puxa uma espada e decepa a orelha de Malco, né? Que é um dos soldados, né? Da guarda do sumo sacerdote, tendo Jesus depois curado Malco, né? Mas o que vale para a gente aqui é a atitude intempestiva de Pedro, né? A atitude impensada, que não demonstra essa virtude construída, a virtude da mansidão construída, da brandura construída. Mas, assim como em nós, demonstra a virtude em construção. Porque assim como nós, ele também buscava construir nele as virtudes que o Cristo ensinava e vivia. E não só Pedro, João, Tiago, Paulo, por exemplo, que Cristo disse especificamente: ali para mim é um vaso escolhido. Paulo não era manso e pacífico, né? Paulo foi um dos maiores perseguidores do cristianismo nascente, né? Tendo participado, inclusive, diretamente do apedrejamento, né? Da lapidação de Estevão. Então, não é uma atitude de alguém que é brando e pacífico, né? Na época, Saulo, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? São exemplos de, hoje, para nós, espíritos que servem como inspiração, são Tiago, João, Pedro e Paulo, mas que em algum momento da história deles, enquanto espírito, assim como nós, ainda não tinham essas virtudes construídas, mas buscavam construir essas virtudes. E se eles construíram essas virtudes neles, e no final da vida deles, e no decorrer da vida deles, depois da crucificação do Cristo, depois de todo esse processo, principalmente pelo livro de Atos dos Apóstolos, né, a gente percebe que tanto Pedro, quanto João, quanto Tiago, quanto Paulo, eles continuam construindo essas virtudes neles até que elas estejam solidificadas, né? Mas eles continuam buscando, continuam caminhando, continuam seguindo. Então, se eles construíram e conseguiram construir por meio da caminhada, por meio da luta com eles mesmos, né, do bom combate, como Paulo diz, se eles conseguiram, por que a gente não pode conseguir? E aí a grande questão é: a gente quer mesmo construir essa virtude em nós? A gente quer mesmo ser brando e pacífico? E se nós dissermos que sim, o quanto a gente tem se empenhado nessa mudança?
Muitas vezes a gente diz sim, que quer ser brando e pacífico, da boca para fora, mas do coração para dentro a gente não internaliza essa vontade. Muitas vezes temos a oportunidade, por exemplo, de ficar calado, de não revidar uma ofensa, temos a oportunidade de não tecer um comentário negativo sobre alguém, mas preferimos fazer, preferimos revidar a ofensa, preferimos tecer esse comentário negativo. Muitas outras vezes, utilizamos a palavra orgulho como se ela fosse uma virtude. Eu sou muito orgulhoso. Muitas vezes nos orgulhamos de dizer, eu não levo desaforo para casa. Muitas vezes nos orgulhamos de dizer, comigo é assim, bateu, levou. Ou dizemos, cada um tem de mim o que me dá. O que eu acho, eu particularmente acho que é uma frase estranha, porque se cada um tem de você o que te dá, você não sabe o que você é. Você é um pouco de cada um. Então, enfim, como é que a gente tem se definido nessa caminhada? A gente quer de fato construir essa virtude em nós, porque se quisermos de fato construir essa virtude em nós, pode ter certeza que Deus nos dará a oportunidade de construir, né? E nós sabemos como são as oportunidades de construir essas virtudes, né? Nós só vamos construir em nós a mansidão, a brandura, se tivermos oportunidade de não ser mansos, de não ser brandos e persistirmos para ser. Então, a construção em nós da mansidão é, ao mesmo tempo, a desconstrução do orgulho e da vaidade. Muitas vezes, a gente vai ter que se entender correto, mas não revidar, ficar calado. Muitas vezes, a gente vai ter que aceitar o insulto. Muitas vezes, a gente vai ter que aceitar a ofensa e seguir calado. E cada ofensa sem resposta, cada insulto sem resposta, cada vez que eu me sinto certo e me mantenho calado, é um pedacinho do meu orgulho que eu estou jogando fora. E isso é difícil para nós, porque quanto tempo levamos construindo esse orgulho, né? E essa vaidade? Qual o tamanho deles em nós, né? Então, pode ser um aprendizado difícil, mas é um aprendizado necessário. E é importante que a gente se coloque de fato à disposição desse aprendizado, que a gente queira de fato. Muitas vezes é comum que a gente confunda mansidão, brandura com covardia. Eu estava lendo o Jesus no Lar, que é um livro de Neio Lúcio, né, psicografado por Chico Xavier. É um livro muito bom. É como se fosse um evangelho no lar, na casa de Pedro. Eu acho, inclusive, salvo engano, a introdução do livro fala sobre isso. Que é o primeiro evangelho no lar, né? Porque Cristo se recolhia na casa de Pedro, e lá os apóstolos, os familiares de Pedro, tantos outros ouviam, né? Comentar os acontecimentos do dia, as lições do dia. Era como se fosse um evangelho no lar, né? E nesse capítulo, e nesse livro, tem um capítulo 17, que é a exaltação da cortesia, em que alguns apóstolos questionam Cristo depois do sermão, né, do monte. Senhor, o Senhor falou bem-aventurados os mansos, mas o evangelho exige ação, o evangelho exige atitude no bem, a luta contra o mal exige atitude no bem. E aí, depois de algumas interrogações, Cristo pontua, né? Olha, é bem verdade que o evangelho exige ação, exige atitude no bem, mas o que eu faço quando eu digo, o que eu quero dizer quando eu digo bem-aventurados mansos e pacíficos, não é uma exaltação à covardia, mas uma exaltação à cortesia. Inclusive é o título do capítulo. Né? É uma exaltação à gentileza, é uma exaltação ao entendimento, é uma exaltação ao trato ameno, né? A compreensão. Então, existe bem essa diferenciação, né?
E quando a gente começa, como foi meu caso, né, que fui pesquisar para falar aqui, quando a gente começa a pesquisar um pouco mais sobre a mansidão, a mansuetude, a brandura, a gente vê que não tem relação com a covardia, né? Porque será que a covardia no ato do Cristo se entregar à guarda do sumo sacerdote, como eu citei, sabendo que ia ser crucificado, é alguma covardia? Não, a fé. Ele sabia o que estava fazendo, ele confiava em Deus como confia. Então, olha, entrego tranquilamente porque entendo que essa é a vontade de Deus. E quando eu falava que Pedro e Paulo, por exemplo, haviam construído durante a sua caminhada essa mansidão, no desencarne dos dois, a maneira como ocorreu, a gente percebe a construção dessa mansidão. O Pedro, por exemplo, quando questionado por Nero se preferiria negar a fé ou, ou a morte, ele disse, olha, eu não vou negar minha fé. E Nero disse, olha, então você vai ser crucificado como seu mestre. E Pedro disse, olha, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E aí Nero disse, tudo bem, não tem problema, então você vai ser crucificado de cabeça para baixo. Aí Pedro disse, tá bom, aí não tem problema, de cabeça para baixo eu aceito. A covardia nisso, pelo contrário, eu vejo muita coragem nisso. Coragem de quem construiu em si uma fé sólida, uma fé robusta, de quem sabe a importância da mansidão, de quem sabe a importância da brandura. Paulo, do mesmo modo, né? Quando a gente pega o Paulo Estevam para ler, a gente vai percebendo que nos atos da vida de Paulo, principalmente no final de sua vida, eles são cheios de atitudes de mansidão, de brandura. Até quando ele vai ser decapitado, ele dialoga com o seu algoz de uma forma muito tranquila. Faz o que tem que fazer, eu estou seguro, eu estou tranquilo, eu sei o que me espera. Você não, você é um servidor da tirania, né? Eu não, eu sei a quem eu sirvo. Pode ficar tranquilo, faça o seu trabalho. Isso é covardia? Acredito que não. Acredito que seja, como eu disse com relação a Pedro, a construção sólida da virtude, né, em si. Construção da paz, da interior, da brandura, da mansidão. Já que eu falei do Paulo Estevam, e quero falar, já que eu falei do Paulo Estevam, vou aproveitar para falar sobre outra coisa, que é sobre o reflexo dessa construção em nós, nos outros. Eu falava anteriormente sobre a exteriorização dessa mansidão, que era a doçura, a gentileza, a afabilidade e a semente que isso planta no coração daqueles que caminham conosco, né? E ainda que essa semente não dê frutos, né, na encarnação presente, certamente ela dará frutos em outras encarnações. Não, isso eu não tenho dúvida. E aí, como eu disse, vou citar outro exemplo do livro Paulo e Estevão, que é o exemplo da relação de Estevão com Paulo, né? Que no caso ainda era Saulo. Estevão começa a pregar na casa do caminho. Tem as nuances, né, de como ele chega lá, não vou adentrar, porque quem já leu vai entender, quem não leu, eu não quero também dar o spoiler, né, do livro. Tem que deixo a dica, a sugestão de leitura. E aí Estevão começa a pregar na casa do caminho, e Saulo, naquela época, né, ele era um integrante do Sinédrio, era alguém envolvido com a política, era alguém sobre o qual, né, era depositado uma esperança muito grande. Era como se, olha, Paulo é o futuro da raça, esse é o termo que tem no livro Paulo e Estevão. Paulo é o exemplo do judeu, pronto. E era um orador muito muito aclamado por onde passava. E Paulo um dia é convidado por um amigo seu a verificar essas atividades, como eles chamavam dos homens do caminho, né? Porque a casa do caminho foi edificada, né,
no caminho entre Jope e Jerusalém. Então foi conhecida como a Casa do Caminho, assim como os homens eram os homens do caminho. E talvez também porque Jesus tinha dito, eu sou o caminho, né? Na verdade, é a vida. Mas enfim. E convidado por esse amigo, Saulo compareceu lá e verificou que lá havia um pregador, Estevão, que conseguia tocar o coração das pessoas com as suas palavras, com as suas preces. Paulo tentou discutir com Estevão nesse dia que esteve lá, contrapor ideias. Estevão disse: olha, não tenho o que discutir com você. Eu coloquei o evangelho. Eu tenho de mim é nada, eu coloquei o que Cristo me deu. Se você tem alguma coisa contra mim, você expõe onde você acha que deve expor, mas aqui não é o momento, nem o lugar. E aí, Paulo, que ainda não tinha construído em si a mansidão, a brandura, né? Ainda era Saulo, ficou possesso de raiva de Estevão, né? Começou a convidar Estevão para ir até o Sinédrio, para que Estevão pudesse se apresentar lá. Estevão não ia. Até que criaram uma falsa imputação a Estevão, e ele foi, digamos assim, intimado a comparecer. E foi sozinho até o Sinédrio, compareceu lá, e lá ele expôs o seu pensamento, expôs o que dizia a sua fé, né? E Paulo percebia que havia algo diferente em Estevão. Ele ainda não sabia identificar o que era. Inclusive, no livro Paulo e Estevão, ele diz que quando Paulo convida Estevão ao Sinédrio, a intenção não é fazer nada de ruim com Estevão a priori, mas é que Estevão deixe de servir ao Cristo e passe a servir ao judaísmo, a causa do judaísmo. Porque Paulo admirou Estevão. E só que Estevão já estava firme na sua fé, consolidada, né? E continuou pregando o que aí entendia que era correto, né? O Evangelho do Cristo. E Paulo não tolerou isso. Em determinado momento da conversação, né, entre Estevão e os integrantes do Sinédrio e do público também que acompanhava o diálogo, Paulo, sem argumentos mais para conversar com Estevão, vendo que as pontuações de Estevão eram pertinentes, ele sem argumentos, ele parte para cima de Estevão e começa a socar Estevão, esbofetear. Estevão vai ao chão, né, e sangra, chora, mas continua sereno. E isso perturba ainda mais Paulo. Quando a gente vai no livro Paulo e Estevão, Emmanuel nos diz o seguinte: sem dúvida, Saulo estava diante de uma energia ignorada por ele até aquele momento. E mesmo assim, mesmo dentro dessa situação, Saulo faz uma pergunta a Estevão: não reages, covarde? Tua escola é também a da indignidade? E Estevão, mesmo chorando, sangrando, respondeu: a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Aí, de fato, foi para desmontar Paulo, né? Saulo, no caso, ainda da época, né? E mesmo depois disso, né, foi determinada a lapidação de Estevão, ele desencarnou. E aí, quando a gente vai lendo o livro, a gente percebe que mesmo muito tempo depois do acontecido com Estevão, mesmo Saulo ainda se entendendo enquanto Saulo, ele não deixava de pensar em Estevão. Como é que aquele homem consegue ser tão sereno, tão manso? Como é que ele consegue ter aquela firmeza, mesmo diante de situações tão adversas? E eu, com todo o conforto que eu tenho, com todas as regalias que eu tenho em razão do cargo que eu ocupo, não consigo ter essa paz, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa mansidão construída dentro de Estevão, exteriorizada pela gentileza com que eles trataram, pela doçura, pela afabilidade,
e principalmente pela paz com que ele vivia, plantaram uma semente no coração de Saulo. Semente que a gente já sabe hoje, né? Os frutos que foram colhidos dessa semente, né? Então, é isso, que a gente possa se transformar, se regenerar, construir em nós essa virtude da mansidão. Não apenas por nós, mas cientes de que por onde caminharmos estaremos plantando, né? Essas sementes, né? Da mansidão, da brandura. E essa pergunta que Saulo fez a Estevão é uma pergunta que vai soar em nossa cabeça sempre. Não reages, covarde? E é preciso a gente fazer uma diferenciação e ter uma diferenciação muito clara dentro de nós. Que a glória do Cristo, ou com Cristo, é uma, e a glória do mundo é outra. Nos embates de ideia, nos embates corporais, né? Nos embates do mundo, a gente tem duas opções. Buscar a glória com Cristo, que é agir com mansidão, com brandura, ou buscar a glória do mundo, que é rebater a altura, teoricamente, né? É manter o nosso orgulho, manter a nossa vaidade, mas ciente de que a glória com Cristo é uma, a glória do mundo é outra. Então a gente para naquela pergunta que foi feita no início, né? A gente quer mesmo construir essa mansidão em nós, ciente de que é importante que a gente se faça essa pergunta, ciente de que é necessário que a gente faça essa construção, né? E aí, como o Santo Agostinho falou na questão 919, né, do Livro dos Espíritos, que a gente se investigue com sinceridade, se investigue sem desculpas, sem meio termos, né? Se investigue se a gente quer de fato construir essa mansidão em nós. E que a gente possa, que a resposta possa ser sim. Que a gente queira, ciente de que em um momento ou outro a gente não vai conseguir, mas ciente também de que a gente sempre vai continuar caminhando, né? A perseverança é muito importante nessa construção da virtude, não só dessas, mas de todas, né? Então, que a gente possa perseverar bastante. Para encerrar, quando eu falava sobre João e Tiago, eu falei que eles passavam, né, Jesus e os apóstolos, pela Samaria, porque eles iam a Jerusalém. Mas tem um detalhe: para ir a Jerusalém, não precisava passar pela Samaria. Só que Jesus, ele fazia questão de passar pela Samaria. Por quê? Como eu disse, os judeus, eles tinham uma diferença muito grande com os samaritanos e não faziam questão nenhuma de exercerem entre eles a fraternidade, a amenidade, a gentileza, a doçura. Pelo contrário, queriam distância um dos outros, né? E por que Jesus então fazia questão de passar pela Samaria? Porque é necessário esse contato com os diferentes, contato com aqueles que nos põem à prova, para que a gente de fato construa de forma sólida essas virtudes. É muito fácil ser gentil, ser doce, ser afável com aqueles que eu amo, com minha família, com meu pai, com a minha mãe, enfim, alguns têm dificuldades também na família, mas eu estou falando agora de mim especificamente. É muito fácil ser doce e afável com os que eu amo. Difícil é eu ser doce e afável quando Jesus nos leva a Samaria. E quando Jesus leva os apóstolos para passar pela Samaria, acredito que seja um ensinamento que ele nos dá, né? Diz, olha, cada um de vocês, meus discípulos, hoje, eu vou levar a Samaria também. Porque às vezes a Samaria é a nossa própria casa, a nossa própria família, às vezes a Samaria é o nosso local de trabalho profissional, às vezes a nossa Samaria é o centro espírita, e aí a gente tem a Samaria no trânsito. Então, Jesus vai continuar nos levando a Samaria e que a gente possa exercitar e fazer crescer em nós essas virtudes, né? Principalmente nesses locais onde somos chamados à prova, né? É isso. Como Pedro disse a Jesus: vem, Pedro, te levarei onde não queiras ir, né? Então, que a gente possa, sim, estar onde muitas vezes somos colocados à prova, né? E Jesus nos colocará nesses lugares onde nós somos colocados à prova.
e que a gente possa, repito, exercitar nesses locais também a nossa mansidão, a nossa brandura, a nossa humildade, todas as outras virtudes que nos são necessárias, sempre trabalhando, sempre com muita fé, com muito amor e cientes de que a glória com Cristo é diferente. Se estamos dispostos a isso, e certamente estamos, né? Porque reencarnamos com esse propósito, se estamos dispostos a isso, que busquemos a Samaria. Muita paz a todos. E agora eu vou fazer a prece de encerramento. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de aprendizado, de estudo conjunto. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem nos dado, pelas oportunidades, pelas provas que nos são encaminhadas, pela força que nos é dada para passar por essas provas, que nós possamos cada vez mais refletir o Senhor em nossos atos, em nossos pensamentos, em nossas palavras, que nós possamos cada vez mais buscar de forma firme a construção dessas virtudes, buscar de forma firme a nossa regeneração moral. Com essa prece, damos por encerrado a doutrinária dessa noite. Muita paz a todos. Fiquem com Deus, gente.